Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltando aí com as aulas de legislação extravagante para a prova de delegado da Polícia Civil de São Paulo. Eu trouxe um tema para vocês hoje para a gente passar aí pelos principais dispositivos legais. Na verdade, a gente vai passar por todos os dispositivos legais da Lei de Racismo. E a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre as alterações promovidas aí recentemente. E eu vou fazer no final aí trazer alguns conceitos importantes, tanto do Estatuto da Igualdade Racial quanto da Convenção Interamericana contra o Racismo, né? Que a gente tem como temas aí bem importantes e que podem ser trabalhados inclusive numa prova discursiva. Então eu acho que as chances que a gente tem de ter a cobrança dessa prova aí na prova objetiva, na prova discursiva, são chances bem grandes. Então a gente vai passar prestando atenção nas minúcias aí da legislação, por ser uma prova da VUNESP, né? A prova objetiva da VUNESP, então a gente sabe que a VUNESP trabalha bem os dispositivos legais, então a gente vai fazer uma análise aí desses dispositivos e vou chamar a atenção aí e tentar passar algumas formas de vocês memorizarem detalhes importantes, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, gente, a gente vai trabalhar a lei de racismo inteira, não é uma lei muito grande, é uma lei pequenininha, então a gente consegue trabalhar ela, tá? Vamos lá. Artigo 1º. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, primeira coisa que a gente precisa saber é quais são as formas de discriminação trabalhadas na lei de racismo, né? Então, eu não tenho somente a discriminação racial, eu tenho discriminação em razão da raça, em razão da cor, da etnia, da procedência nacional e também da religião. Então, especialmente em relação à religião, eu quero que você preste atenção porque a gente precisa fazer a distinção com o crime de injúria preconceituosa, tá? A gente vai chegar lá agora. Artigo 2º-A. Isso aqui é uma modificação recente de 2023 que promoveu alterações tanto aqui na lei de racismo quanto no Código Penal. Então a gente teve aí uma ruptura. O que a gente tinha antes da inclusão desse artigo 2º-A? O crime de injúria preconceituosa, inclusive a injúria racial, era trabalhado somente no Código Penal. Então havia aí uma discussão jurisprudencial de o que entendia o STF? Olha, embora esteja previsto no Código Penal, é uma espécie de racismo e a gente vai adotar aí alguns critérios iguais às da lei de racismo. Para acabar com essa discussão, a gente teve a alteração legislativa, que eu acredito que foi falha e poderia ter incluído mais algumas coisas, mas que migrou, que trouxe a injúria racial para dentro da lei de racismo para a gente sepulcrar de vez o que a gente tinha de dúvida em relação a ser um crime imprescritível e inafiançável. Então a gente já tinha um entendimento jurisprudencial que a injúria, quando se referisse a elementos aí de raça e de etnia, ela seria considerada uma espécie de racismo em que, pese não estivesse previsto na lei de racismo, a gente não tem mais essa discussão, porque essa injúria está agora dentro da lei de racismo. Então vamos ler juntos aí o artigo 2º-A. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Então você vai perceber que o que ela tem de diferente do artigo 1º para o artigo 2º-A? Falta aí a questão da religião. Então a injúria baseada em elementos da religião não está prevista aqui na lei de racismo. Ela continua sendo doutrinada lá pelo Código Penal, tá? A pena aqui, reclusão de 2 a 5 anos e multa. E a gente tem uma causa de aumento de pena. A pena é aumentada da metade se o crime for cometido mediante o concurso de 2 ou mais pessoas. Então, perfeito. Então, quando eu falo de injúria preconceituosa, eu preciso distinguir a injúria racial com base em raça, cor, etnia e procedência nacional e a injúria preconceituosa que vai abordar os outros tipos de preconceito, especialmente a injúria religiosa. Então, em que pese a lei de racismo trabalhe o preconceito baseado na religião, no que diz respeito à injúria, a injúria religiosa continua sendo punida lá pelo Código Penal, tá?
Artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Se a injúria consiste em utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, que a gente teve essa alteração aí promovidas tanto pelo Estatuto da Pessoa Idosa quanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu tenho pena de reclusão de 1 a 3 anos ou multa, tá? Então eu tenho uma pena menor da que eu tenho aqui na lei de racismo. E eu vou ter algumas diferenças, a gente vai falar sobre isso, tá? Antes, deixa eu só fazer um detalhezinho, eu falei para vocês aqui, né? Estatuto da Pessoa Idosa. A gente teve uma alteração, eu não me lembro agora se é de 2022, no estatuto do que a gente conhecia como Estatuto do Idoso, na mudança do nome desse estatuto, tá? E agora é o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, tudo no texto do estatuto que tinha Estatuto do Idoso ou o idoso, agora tem a pessoa idosa, tá? É uma bobagem, mas vai que cai na sua prova, né? E você não tá atento aí a nomenclatura correta. Ou vai que cai aí numa questão discursiva e você não sabe mais que o nome mudou para Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Então, vamos lá. Detalhe, e a injúria referente à orientação sexual? Aqui é o ponto em que eu acredito que falhou o legislador. Poxa, eu já vou fazer a modificação na lei, eu poderia ter acrescido. E aí a gente para pensar que na verdade não tenha sido uma falha, né? Mas é o silêncio eloquente aí do legislador de não querer trabalhar esse assunto na lei, tá? Mas a injúria relacionada à orientação sexual, e aí vai estar abrangida também a questão dos transexuais, embora ainda não seja tipificada, entende o STF que equipara-se ao racismo, tá? Então eu vou ter aí a equiparação à injúria racial lá aqui da lei de racismo e não a injúria preconceituosa do Código Penal, tá? Embora não esteja tipificada, é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como uma forma de racismo, compreendida em sua dimensão social. Então, entende-se que é um grupo que compartilha certas características que, embora não seja do seu fenótipo, né, são características que fazem com que esse grupo seja segregado, sofra uma discriminação estrutural e por isso merecem a proteção do Estado com os mesmos rigores aí do crime de racismo referente, eu falo, à raça, à etnia, à procedência nacional, tá? Quais são as diferenças, né? Quais são as implicações de eu ter uma injúria racial agora aqui na lei de racismo, de eu entender que a homofobia ela é um crime de racismo, é que em relação à raça, cor, etnia, procedência nacional ou orientação sexual, eu tenho crimes que a ação penal é pública incondicionada, eu tenho crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis. Quando eu falo da injúria preconceituosa lá do Código Penal, eu tenho ação penal pública condicionada à representação. Eu tenho um crime prescritível, né? E eu tenho um crime afiançável. Inclusive, se a gente for verificar aqui, pena de reclusão de 1 a 3 anos, afiançável pelo delegado de polícia, tá? Então, todos aqueles crimes que a pena em abstrato, a pena máxima não supera 4 anos, esse crime ele é afiançável pelo delegado de polícia, com exceção do descumprimento de medida protetiva previstos na Lei Maria da Penha e na Lei Henri Borel, tá? Vamos lá, artigo 3º. A gente vai começar a trabalhar agora aqui os tipos. Não tem muito mistério, gente. O que acontece? Quando a gente percebe que a gente tem uma lei relativamente simples em relação aos tipos penais, que é o caso aqui da lei de racismo, né? Aqui eu vou ter condutas que refletem exatamente a discriminação na prática, né, principalmente em ações aí positivas de impedir acesso, né, de obstar aí o acesso das pessoas em razão da raça, da cor, da religião, da procedência nacional e etc. Eu tenho que ficar atento aos detalhes. E eu sei que é muito chato pensar em memorizar pena e falar, poxa, tanta coisa para eu aprender, eu não vou decorar pena. Tudo bem, mas a gente sabe que às vezes a VUNESP vem com umas questõezinhas cachorras pedindo a pena. Então eu só quero que você fique atento ao seguinte, aqui na lei eu tenho 3 tipos de pena somente. Todos os crimes são de reclusão, para começo de conversa, todos os crimes são de reclusão. Então se vier uma questão trazendo pena de detenção em relação ao racismo, eu já sei que não, tá? Então eu já sei que é tudo punido com reclusão. Perfeito, beleza. Eu tenho 3 patamares de penas aí em abstrato. Eu tenho penas de 1 a 3 anos, eu tenho penas de 2 a 5 anos e eu tenho penas de 2 a 4 anos, tá? Então eu tenho penas mais brandas, eu tenho penas mais severas, eu tenho as intermediárias.
O que vai ser mais complicado, eu acho, de você memorizar e aí você vai focar nelas são as penas intermediárias. As penas que são mais brandas e as que são mais graves, a gente consegue lembrar pelo tipo do crime, e é isso que eu vou trabalhar aqui com vocês, tá? Vamos lá. Artigo 3º. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração pública direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. Pena de reclusão de 2 a 5 anos. Eu tenho um dos crimes mais graves. Você vai perceber que os crimes de penas mais graves, que são as penas de 2 a 5 anos, que é a maior pena que a gente vai ter aqui na lei de racismo, são crimes que normalmente vão estar relacionados a trabalho, vão estar relacionados à educação. Então, as situações mais graves. Normalmente vai ser isso, gente, trabalho e educação, tá? Parágrafo único. Incorre da mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. Beleza, aqui também referente a trabalho. Então, você olhou que é uma discriminação, obstando o acesso a um emprego, a um cargo, promoção, escola, faculdade, você já vai acender o alerta que são os tipos mais graves da lei e que a pena é a de 2 a 5 anos, tá? Vamos lá. Artigo 4º. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Reclusão de 2 a 5 anos. Beleza. Parágrafo 1º. Olha só. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor, ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica. Aí, olha só, antes de eu passar pelos tipos, veja bem, aqui eu não tenho a discriminação religiosa. Tá? Então eu preciso lembrar que essas hipóteses aqui, essas figuras equiparadas de negar o emprego aí numa empresa privada, eu não vou ter nas figuras equiparadas a previsão da discriminação religiosa. E isso numa questão que cobre aí artigo de lei, que cobre a letra da lei, é muito importante que eu esteja atento. E às vezes numa leitura eu não consigo fazer essa distinção, eu não tenho essa percepção, tá? Então quais são as figuras que não vão abranger aí a discriminação religiosa? Deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Então, às vezes, tanto pode ser um EPI, por exemplo, né, um equipamento aí que promova segurança, quanto outros equipamentos aí, às vezes notebooks que foram distribuídos, né, aparelho celular, enfim, qualquer equipamento que seja distribuído aí ao empregado de forma discriminatória, excluindo aí determinado empregado, determinado grupo de empregado em razão da raça, da cor, da descendência, origem nacional ou étnica, tá? Impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional, proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Então aqui são todos os tratamentos diferenciados que sejam feitos de forma discriminatória, com base aí na raça, na cor, na etnia. Aqui não abrangida a discriminação religiosa segundo o texto legal, tá? Nas figuras equiparadas. Negar ou obstar ao emprego em empresa privada, beleza, vai abranger por quê? Porque eu vou levar em consideração o artigo 1º da lei. Mas aqui nas figuras equiparadas, o legislador deixou de fora a discriminação religiosa, tá? Parágrafo 2º. Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências, tá? Eu tenho aqui uma discriminação direta, é o que a gente chama de discriminação direta. Eu imponho um determinado fenótipo aí para que seja o atendente da minha loja. Eu quero que seja uma pessoa loira, de olhos azuis, eu quero que seja um oriental. Eu não posso fazer essa distinção, a não ser que seja uma atividade que justifique essa exigência. Aí você me diz, Juliana, mas que atividade no mundo vai justificar essa exigência? Vamos pensar, por exemplo, que eu estou promovendo um evento cultural
em que eu vou reproduzir aí uma festa temática, em que eu vou reproduzir países da África, eu quero utilizar um determinado povo étnico, né, que eu preciso corresponder ali àquela etnia, eu vou fazer uma festa oriental e eu quero que as pessoas que façam parte dessa festa, que estejam ali como garçom, garçonete, sejam orientais para refletir o espírito da minha festa, é uma propaganda na televisão, em que haja uma justificativa para a escolha daquela etnia ou daquela raça, tá? Quando a gente fala assim de raça e etnia, gente, eu tô usando os aspectos da lei, os termos da lei, tá? A gente sabe que socialmente aí esses termos tem muita discussão sobre eles, mas são os termos trazidos pela lei, tá? Então, desde que, obviamente, as atividades não justifiquem essas exigências, em caso excepcional, pode justificar. Artigo 5º. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Vamos lá, aqui eu entro nos crimes mais brandos, que normalmente estão relacionados a estabelecimentos, tá? Pena de reclusão de 1 a 3 anos. Vocês vão ver que poderia manter só esse artigo, tá? Muitos artigos vão especificar os estabelecimentos comerciais e poderiam ter se inserido aqui na regra geral, seria até mais fácil da gente conseguir trabalhar a lei, tá? Vamos lá. Artigo 6º. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Eu tenho aqui uma pena mais grave, reclusão de 3 a 5 anos. Mais grave ainda que a de 2 a 5, tá? Esqueci de falar para vocês que tem de 3 a 5. 1 a 3, 2 a 5, 3 a 5, 2 a 4. Tá? O que você pode fazer? Você pode anotar a palavra-chave do crime numa escala, né? Dos mais brandos para os mais graves. Gente, Ju, mas a chance de cair a pena, gente, é muito pequena, tá? Mas quando eu faço a leitura de uma legislação, eu sempre estou atenta a esses pontos. Se eu já vou fazer a leitura, é bom a gente tentar acender um alerta e tentar criar uma forma de memorizar, tá? Ainda que a gente não vá memorizar perfeitamente. Então vamos lá, recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau, fundamental, infantil, médio, superior, tá? Parágrafo único, se o crime for praticado contra menor de 18 anos, a pena é agravada em 1/3. Causa de aumento, eu preciso memorizar? Infelizmente, sim. Tá? Então, são os detalhes que muitas vezes vão ser exigidos pela sua prova. Faz uma tabelinha. Você vai conseguir decorar tudo? Não, não vai. Mas com a repetição, estando no seu material de revisão de forma sucinta, você consegue aos poucos criando essa memória, ainda que fotográfica, do que você precisa lembrar para sua prova, tá? Artigo 7º. Impedir o acesso ou recusar hospedagem em um hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. Reclusão de 3 a 5 anos. Aí você vai falar, Ju, mas você falou pra mim que os estabelecimentos comerciais eram crimes menos graves. Gente, existe uma diferença entre você recusar o acesso numa loja de roupas e você recusar uma hospedagem em um hotel. Às vezes, imagina, numa situação de emergência, né? Você precisa se hospedar, você tá na madrugada, o seu carro quebrou, você precisa naquela hospedagem, então é muito mais grave e por isso a lei também traz essa gravidade na pena. Esse é o tipo de método que a gente vai fazendo para memorizar, tentando encontrar a lógica aí do legislador. Ainda que a gente não acerte a lógica, o que importa é a gente memorizar para a prova, tá? Artigo 8º. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público. Menos grave, pena, reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 9º. Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões ou clubes sociais abertos ao público. Também crime menos grave, reclusão de 1 a 3 anos. Aí que eu falei pra vocês, né? Podia ter mantido isso aqui tudo no estabelecimento comercial. Artigo 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de... Olha a especificidade, gente. Salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimento com as mesmas finalidades. Reclusão de 1 a 3 anos. Podia ter mantido tudo isso aqui no artigo que fala sobre estabelecimento comercial.
Artigo 11. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos. Então, aqui as portarias, né? Sejam de prédios públicos, empresariais, residenciais, fazer a distinção. Inclusive, existe uma lei que eu não vou lembrar logicamente qual é o número que a gente vê, que tem em muitos halls de prédio, nos elevadores, né? Justamente trazendo aí a impossibilidade de você criar distinção, né? Acontece muitas vezes, infelizmente até hoje, de alguns prédios fazerem a separação de empregadas domésticas, terem que usar o elevador de serviço, né? Então, você não poder fazer essa distinção. Aqui a gente não vai trabalhar em classe social, mas quando a gente vê essa lei que está lá nos elevadores, também traz essa distinção, tá? Artigo 12. Impedir o acesso ao uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido, pena reclusão de 1 a 3 anos também. Artigo 13. Aqui são os dois que eu falei que são os mais diferentes. Forças Armadas e casamento, tá? Que é a pena de 2 a 4 anos. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço de qualquer ramo das Forças Armadas, reclusão de 2 a 4 anos. Impedir ou obstar por qualquer meio ou forma o casamento ou convivência familiar e social. Pena, reclusão de 2 a 4 anos, tá? Aí imagina aí, às vezes até mesmo dentro do seio das famílias, né, de não querer um casamento interracial. Então são todas essas problemáticas que é muito triste que a gente precise ainda trabalhar de forma criminosa essas condutas. Mas vamos lá. Artigo 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Aqui, gente, você percebe que há uma discrepância muito grande, né? Então, eu posso ter como efeito da condenação, se eu sou servidor público, a perda do cargo. Então, imagina, eu tenho aí, às vezes, uma efetividade, né? E eu posso perder o meu cargo que foi acessado por concurso público, mas, quando eu falo de um estabelecimento comercial, eu tenho uma suspensão de, no máximo, 3 meses. Né? Agora, segundo o artigo 18, os efeitos de que tratam os artigos 16 e 17 dessa lei, o 17 foi vetado, tá, gente? Não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. E aí você vai lembrar e você nunca mais vai esquecer e não vai ficar na dúvida. Eu só tenho 2 leis que trazem a perda do cargo com efeito automático. É a lei de terrorismo e a lei de organização criminosa, tá? Então, fica aí o macete. Efeito automático de perda do cargo ou função somente na lei de terrorismo e organização criminosa. Como é que eu lembrava disso? Você vai anotar aí no seu material auto, né? Auto de automático. Aí você vai puxar do T, terrorismo, e do O, organização criminosa. Auto. Você vai lembrar do TO no final e você não vai esquecer, tá? Todas as outras leis, eu preciso de motivação. O juiz tem que decidir por esse efeito da sentença, tá? A perda do cargo. Ele tem que motivar e ele tem que decidir por essa penalidade, tá? Então, gente, esses eram pontos mais importantes aí que eu tenho da lei de racismo. A lei de racismo, ela é muito rapidinha de ver, né? Então, o que é mais importante aí pra gente? É a gente fazer a distinção com o que eu tenho hoje no Código Penal. É memorizar aquelas hipóteses que eu falei pra vocês, que aqui, ó, as figuras equiparadas aí do artigo 4º, que não trazem a questão da discriminação religiosa, e tentar memorizar aí mais ou menos os patamares de pena. Saber que todos os crimes são punidos com reclusão e, logicamente, aqui todos os crimes são imprescritíveis e inafiançáveis, tá? Então, em uma lei que está sendo tão falada e que a gente tem alterações recentes, a gente não pode, de forma nenhuma, perder uma questão em prova, tá? Vamos lá. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Lembrando que aqui está incluído também os atos de homofobia, tá? Reclusão de 1 a 3 anos. Aqui é o tipo em que eu não tenho vítima determinada, tá? Então aqui eu pratico, induzo ou incito discriminação ou preconceito de uma forma geral para vítimas indeterminadas, tá?
Parágrafo 1º, eu tenho aqui a figura qualificada do artigo 20. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Pena reclusão de 2 a 5 anos ou multa, tá? Então eu tenho a segunda pena aí mais grave. A mais grave da lei é de 3 a 5 anos, na verdade, tá? Então eu tenho a figura qualificada. Então, aqui eu também tenho uma discriminação geral com vítima indeterminada, que vai atingir um grupo indeterminado de pessoas, tá? Parágrafo 2º. Olha só, aqui alteração de 2023. Se qualquer dos crimes previstos, até aqui, gente, até a parte que não tá grifada já existia, tá? É a parte grifada que é a alteração. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza, pena reclusão de 2 a 5 anos, tá? Então, veja só, o que acrescentou foi a publicação em redes sociais. Precisava? Não precisava, porque eu já falava sobre a rede mundial de computadores. Mas é aquela coisa, para não ter dúvidas, foi acrescentado na lei a expressão aí, publicação em redes sociais. Parágrafo 2º-A. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, pena reclusão de 2 a 5 anos e proibição de frequência por 3 anos a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso. Logicamente, né, o mesmo tipo de atividade em que o crime foi praticado, tá? Então, aqui a gente percebe que a gente tem uma resposta principalmente aos atos de discriminação praticado em atividades esportivas, em competições esportivas, né? Principalmente aí no futebol. Então, infelizmente, a gente reiteradamente vê notícias desse tipo de prática, às vezes não direcionada a um determinado jogador e às vezes direcionada a determinado jogador, né? Em que eu incito aí a discriminação, preconceito, especialmente de raça, mas também desses outros critérios também, tá? Então, por isso, eu tenho agora essa figura qualificada. Parágrafo 2º-B. Sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas. Aqui, mesma coisa, né? Então, imagina que eu vou empregar algum tipo de violência ou eu vou impedir alguma prática religiosa. A gente vê muito isso acontecendo com as religiões de matriz africana, né? Então, em que há aí um preconceito ainda maior, há uma resistência ainda maior, às vezes por outros vieses religiosos. Aqui o que é importante a gente saber é que a pena da violência vai ser de um lado e aqui a do artigo 22º-B de outro, tá? Então imagina que eu empreguei um ato de violência à coisa, eu vou responder pelo parágrafo 2º-B aqui e vou responder, por exemplo, pelo crime de dano do Código Penal, tá? Foi uma violência empregada à pessoa, eu vou responder aqui e vou responder também pela lesão corporal, tá? Esse crime aqui não vai absorver a lesão, o dano, a forma de violência que eu tenha empregado, ok? Artigo 20A. Os crimes previstos nessa lei, ou seja, todos os crimes da lei, terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Então, aqui eu tiro a possibilidade de dizer, não, olha, a gente praticou esse ato aqui de discriminação, mas era tudo uma grande brincadeira. Ou então, não, aqui a gente estava num sentido lúdico, né? Ou então, não, isso aqui é uma coisa de humor, né? É um trabalho de humor. Não, existem formas de você trabalhar o humor, a brincadeira, a recreação, que não vai incitar nenhum tipo de preconceito e de discriminação. A gente chegou num ponto da sociedade que não dá mais pra gente aceitar esse tipo de coisa, tá? Então, esse artigo 20A é muito importante, porque ele traz um viés interpretativo além da causa de aumento de pena, tá? Então, as penas serão aumentadas de 1/3 à metade quando ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação, tá? Discriminação não é para recrear nem divertir ninguém. Artigo 20b. Os crimes previstos nos artigos 2º-A e 20 desta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade
Aqui, especificamente, os crimes aí do artigo 2º-A, que é a injúria, e do artigo 20, que são aquelas destinadas a um grupo indeterminado de pessoas, quando praticados por funcionário público, conforme a definição do Código Penal, tá? Então, aquela definição mais ampla de funcionário público. Artigo 20C. Na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Todos esses artigos de viés interpretativo, eles vêm para tentar evitar acrobacias jurídicas aí para esquivar algumas condutas da lei, tá? Então, tentar justificar muitas vezes condutas que foram evidentemente discriminatórias, tentando justificar de alguma forma, tá? Então, a gente tem artigos como esse, como a gente falou na Lei Maria da Penha agora, né? A gente cada vez mais está tendo que ver, principalmente nessas leis que combatem de alguma forma algum tipo de desigualdade social que eu falo não financeira, né? Mas desigualdades da sociedade, seja na questão de gênero, seja aqui na questão de raça, de etnia, eu preciso desses artigos de viés interpretativo, justamente para tentar evitar que se façam manobras jurídicas aí para não aplicar a lei a determinadas condutas. Artigo 20D. Em todos os atos, isso aqui é importantíssimo, em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público. Isso aqui é importantíssimo, porque a gente não vê isso em outras legislações. Aí você olha na prova, você fala assim, ixi, olha, querendo me pegar na pegadinha, botou vítima, putz, não tá, gente? Pra quê? Para que essa vítima ela não seja induzida, por exemplo, a abandonar um processo e para que a gente saiba que há também uma defesa. Aqui, esse advogado da vítima, ele vai servir basicamente como uma defesa da lei, da causa como um todo, tá? E é por isso que exige-se que a vítima nas causas cíveis e criminais esteja acompanhada de advogado e, se não puder custear o advogado, pelo defensor público, tá? Para que a gente tenha certeza que os direitos dessa vítima estão sendo efetivamente garantidos e respeitados. Mais uma forma de se evitar aí essas manobras para a não aplicação da lei, ok? Vou trazer para vocês aqui, deixa eu só ver aqui, gente, o meu tempo. Peraí. Vamos lá, eu trouxe para vocês aqui alguns conceitos, tanto do Estatuto da Igualdade Racial, como da Convenção Interamericana contra o Racismo, tá? Então, vamos trabalhar. Lógico, vocês vão ter que fazer a leitura desses tratados. Em direitos humanos, vocês vão ver isso aqui com muito mais minúcias, mas eu quis trazer aqui alguns conceitos para chamar a atenção para vocês de coisas que eu acho que podem ser trabalhadas também nas questões subjetivas, aí nas questões discursivas. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai fazer a leitura dessas leis ou desses tratados todos, a gente acaba meio que fugindo dessa parte mais conceitual, né? Eu entendo que os tratados são muito longos, que a gente tem aí 58 leis especiais na prova de São Paulo. Não dá pra gente fazer a leitura de tudo, né? Por isso, inclusive, a gente tem um material aí com seleção de artigos que eu entendo como apostas aí para sua prova. Mas, o que acontece? A gente acaba não conseguindo ler tudo, mas alguns artigos que trazem conceitos são importantes. Fazendo um paralelo de um assunto que não é a minha área, mas lá na lei de licitações, por exemplo, eu tenho vários conceitos importantes no começo da lei. No Código de Trânsito Brasileiro, eu tenho vários conceitos importantes que às vezes vão ser trabalhados em prova. E a gente se pergunta, meu Deus, onde é que estava isso aqui na lei que eu nunca li, né? Então eu vou trazer para vocês alguns conceitos importantes, a gente vai fazer a leitura juntos e eu vou destacar alguns pontos de maior relevância para vocês. Então, Estatuto da Igualdade Racial, artigo 1º, lá no parágrafo único. Para os efeitos deste estatuto, considera-se discriminação racial ou étnico-racial. Ah, mas é muito fácil. Olha só, eu tenho 3 conceitos aqui. Discriminação racial, desigualdade racial e desigualdade de gênero e raça.
tá? Principalmente nos dois primeiros aqui, eu preciso memorizar como a lei traz esses conceitos, porque na prova pode dizer, segundo o Estatuto da Igualdade Racial, é discriminação racial e eu boto o conceito da desigualdade. E é muito parecido. E você fala assim, nossa, fez todo sentido. Por isso que é importante a gente estar atento aos detalhes, tá? Então, discriminação racial ou étnico-racial. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto, aqui é a parte mais importante, anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Vocês vão ver que na Convenção Interamericana contra o Racismo eu tenho um conceito praticamente igual, muito parecido, do que é discriminação racial, tá? Então a discriminação racial são essas formas de extinção, de exclusão, de segregação, de alguma forma, restrição ou preferência que impeça o gozo de direitos e garantias fundamentais, de direitos humanos, tá? Então impeça o gozo e garantia dos direitos que são de todas as pessoas, tá? Essa é a discriminação racial. E o que é a desigualdade racial? É toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada em virtude da raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Então é mais ou menos assim, é como se a desigualdade racial ela fosse quase uma consequência da discriminação. Então na discriminação eu impeço o exercício, o gozo e o exercício livre de direitos e garantias fundamentais, de direitos humanos, com base em uma discriminação de raça, de gênero, de raça, de etnia, de cor, tá? E na desigualdade social eu tenho situações que impedem o acesso a bens, o acesso a serviços baseadas nessa desigualdade. Então é uma desigualdade de oportunidades. Então, falou em direitos e garantias fundamentais em direitos humanos, você vai pensar em discriminação. Falou em acesso a bens, a serviços, falou em desigualdade de oportunidades, eu vou pensar em desigualdade racial, tá? Beleza. Quero falar para vocês de um ponto muito importante. Vamos ver aqui o inciso 3. Desigualdade de gênero e raça. Assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Vamos lá. A gente vai falar, eu vou falar rapidamente aqui para vocês sobre, não é o tema da aula especificamente de legislação extravagante, aqui é mais de direitos humanos, mas vou trazer para vocês porque eu acho que é um tema importante que se relaciona com a lei e que pode vir a ser cobrado aí numa prova discursiva, até mesmo combinado aí com o que você tem de conhecimento da lei, que é a questão da interseccionalidade. Interseccionalidade é um termo que ele foi trazido pela primeira vez aí na doutrina por essa mulher aqui, Kimberly Crenshaw, que era uma feminista americana, tá? Estadunidense, ok? Em 1989, ela trouxe esse conceito de interseccionalidade. Vou fazer a leitura para vocês, mas antes eu vou falar mais ou menos o que é, de forma muito simples. A interseccionalidade, ela trabalha as consequências de você fazer parte aí de dois grupos tradicionalmente discriminados, né? Então eu faço parte desses dois segmentos. Então eu vou ter vários grupos de discriminação na minha sociedade. Mulheres, negros, LGBT, população de rua, sei lá, pessoas que professam matrizes africanas, enfim, eu vou ter vários grupos aí tradicionalmente discriminados. Quando eu faço parte de mais de um grupo, isso me coloca numa posição ainda mais inferior de subordinação dentro da sociedade. Isso é a interseccionalidade. É quando eu tenho interseccionalidade em duas razões ali, né? Em dois grupos de preconceito. E isso é muito trabalhado no movimento feminista negro. Então eu tenho um movimento feminista que vai trabalhar as causas e as pautas feministas, e eu tenho um movimento feminista negro que vai trabalhar as pautas do feminismo sob o viés da mulher negra, que vai sofrer outros tipos de preconceito.
em que vai sofrer essa influência aí da sociedade patriarcal de uma forma ainda mais nociva, ainda mais pesada. Então eu vou ler para vocês aqui o conceito da Kimberly, porque a gente precisa saber o que é interseccionalidade. Eu tenho essa ideia de interseccionalidade aqui nesse inciso 3, quando eu falo de desigualdade de gênero e raça. Acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Então, ser mulher, você já está um pouco abaixo. Se você é negro, você está um pouco abaixo. Se você é mulher negra, você junta os dois, você está mais abaixo ainda. Mais abaixo, pelo amor de Deus, eu estou dizendo no sentido de oportunidades que a gente tem dentro da sociedade, tá? Então, vamos lá. Interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação, que são esses eixos de preconceito. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. Tá? Então é importante você conhecer, porque pode vir a ser trabalhado aí na sua prova discursiva. Vamos continuar com os conceitos aí do Estatuto da Igualdade Racial. População negra, conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o requisito cor ou raça, utilizado pelo IBGE. Aqui é importante você saber que o critério é a autodeclaração, tá? Políticas públicas, ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais. E aí eu tenho o conceito de ações afirmativas. Aqui dois conceitos também que facilmente podem vir ser aí com significados trocados e você nem perceber. Ações afirmativas, os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção de desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades, tá? Quando a gente vai estudar teoricamente aí, traz-se a ideia de que ações afirmativas teriam um caráter mais preventivo, tá? Mas aqui na lei fala que para a correção das desigualdades sociais. Então, aqui é importante você memorizar, quando eu falo de política pública, eu estou falando somente do Estado e no exercício das suas atribuições institucionais, tá? E nas ações afirmativas, eu estou falando de ações que tentem equilibrar aí os grupos que são desfavorecidos, tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada, tá? Vamos lá. Convenção Interamericana contra o Racismo. Eu também tenho conceitos muito importantes e que eu vejo que podem ser, sim, muito trabalhados aí na sua prova, principalmente porque a gente tem aí um tratado internacional que foi recepcionado no ordenamento jurídico interno com o rito das emendas constitucionais e ele é sobre tratados humanos, sobre direitos humanos, ou seja, é o quarto tratado com status constitucional, tá? Então, nós temos 4 tratados aí com status constitucional e esse é o quarto, tá? Os outros 3 são relacionados aí a pessoas com deficiência. Discriminação racial, como eu falei para vocês, muito parecido com o conceito do Estatuto da Igualdade Racial. É qualquer distinção, exclusão, em qualquer área da vida pública ou privada, mesma coisa. Olha, gente, gozo ou exercício, direitos humanos, liberdades fundamentais, consagrados nos instrumentos internacionais. Beleza, perfeito. A diferença aqui é que ele vai trazer a ideia dos instrumentos internacionais e lá no Estatuto da Igualdade Racial eu tenho o ordenamento jurídico interno. Tá, esses 2 pontos aqui, os próximos 2 conceitos são relevantíssimos. Discriminação racial indireta é aquela que ocorre em qualquer esfera da vida pública ou privada quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente neutro tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico, com bases nas ações estabelecidas no artigo 1 ou as coloca em desvantagem, a menos que esse dispositivo, prática ou critério tenha um objetivo ou justificativa razoável e legítima à luz do direito internacional dos direitos humanos, tá? Aqui, o que eu tenho como discriminação racial indireta? Eu tenho algumas práticas que vão acarretar numa discriminação, mas que essas práticas você não consegue, quando você está vendo, verificar efetivamente aí
a discriminação. Então, quando eu pego lá, por exemplo, eu tenho lá a lei de racismo que fala que eu não posso criar critérios de emprego para pessoas de seleção, já dizendo, olha, eu só quero pessoas brancas, eu só quero pessoas orientais, eu só quero pessoas negras, sem um motivo para justificar. Eu tenho, como eu falei para vocês lá, uma discriminação direta. Eu consigo olhar e falar, putz, isso aqui tá errado, tá selecionando um grupo de pessoas. Quando eu falo da discriminação racial indireta, e eu penso muito nesse viés profissional aqui, eu tenho algumas práticas que parecem neutras, mas que elas vão ali de alguma forma acarretar na preferência por um determinado grupo. Como que a gente tem, qual foi o primeiro caso aí que a gente fala sobre discriminação racial indireta? Uma determinada empresa nos Estados Unidos, há muitos anos, acho que nos anos 80, abriu um seletivo, não lembro para que tipo de emprego era, mas abriu um determinado seletivo em que, anos 60, acho que no anos 80 não, no anterior, que abriu um determinado seletivo e fez uma prova de conhecimentos gerais para a escolha das pessoas que iriam ocupar aí esses empregos. E o que acontece? Vivia-se na época uma desigualdade de educação da população branca e da população preta. Então, embora não tivesse uma discriminação direta, o fato de exigir um teste de conhecimentos gerais ia naturalmente afastar e segregar a população preta que não tinha tido até o momento acesso à educação de qualidade como a população branca. Eu tenho aqui uma discriminação indireta. Essa discriminação indireta, isso aqui é muito importante, ela não necessariamente ela precisa ser intencional. Aqui prescinde a intencionalidade. Eu não preciso do dolo de quem pratica o ato. Muitas vezes ele não percebe que esse ato vai ser discriminatório. Quando eu fujo um pouquinho aqui da raça, mas eu trabalho também com a ideia da discriminação indireta, quando, por exemplo, eu tenho um prédio que não tem acessibilidade a pessoas com deficiência. Embora eu não tenha uma placa na minha porta dizendo que pessoas com deficiência não podem entrar, se eu não possibilito formas dessa pessoa ingressar nesse prédio, eu estou praticando um ato de discriminação indireta, tá? Então, esse ponto aqui também é muito importante. Discriminação múltipla ou agravada. Aqui eu também estou falando de interseccionalidade. Então, olha só. Eu tenho a ideia de interseccionalidade aqui e no Estatuto da Igualdade Racial, tá? Então, discriminação múltipla ou agravada é qualquer preferência, distinção, exclusão, restrição baseada de modo concomitante em 2 ou mais critérios ou outros reconhecidos em instrumentos internacionais, cujo objetivo ou resultado seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício da de direitos. Então, aqui eu também tenho a ideia de interseccionalidade. Então, pode vir cobrando na sua prova, pode ser inclusive na prova objetiva, trazer o dispositivo tanto aqui da Convenção Interamericana quanto do Estatuto da Igualdade Racial, perguntando a que conceito se refere, né? E se refere a essa ideia de interseccionalidade, tá? Como pode sim ser trabalhado numa prova discursiva. Ok? Vamos lá a esses últimos conceitos aqui para a gente encerrar a nossa aula. Racismo consiste em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade. Então eu faço como Lombroso, eu correlaciono características físicas a características que não são físicas, a traços intelectuais, culturais e de personalidade. A população que tem tal característica física é mais burra, se dá bem melhor com isso, sendo que nós somos indivíduos. Cada um de nós vai ter habilidades para determinada coisa, e isso não é de forma nenhuma condicionado, direcionado pelo nosso gênero, pela nossa raça, pela nossa cor, pela nossa etnia, pela nossa procedência, tá? Pela nossa orientação sexual. Então isso vai fazer parte do indivíduo, né? Da formação deste indivíduo, da personalidade deste indivíduo. Inclusive o falso conceito de superioridade racial. O racismo ocasiona desigualdades raciais e as noções de que as relações discriminatórias entre grupos são moral e cientificamente justificadas, e não são. Toda teoria, doutrina, ideologia e conjunto de ideias racistas descritas neste artigo são cientificamente falsas, moralmente censuráveis, socialmente injustas e contrárias aos princípios fundamentais do direito internacional. Pode vir numa prova discursiva perguntando o que é racismo,
sobre o viés da Convenção Interamericana contra o Racismo? Com toda certeza. Então, Ju, eu preciso decorar esse conceito? Não, eu preciso ter uma ideia do que esse conceito traz. Ele fala que é qualquer ideologia, qualquer doutrina que relaciona características fenotípicas ou genotípicas a outros traços intelectuais, culturais, né, traços sociais. Então é isso que eu não posso, é correlacionar. Eu não posso ter nenhuma ideia que traga a falsa concepção aí de uma superioridade de raça, tá? 5. As medidas especiais de ação afirmativa adotadas com a finalidade de assegurar o gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais de grupos que requeiram essa proteção não constituirão discriminação racial, desde que essas medidas não levem à manutenção de direitos separados para grupos diferentes e não se perpetuem uma vez alcançados os seus objetivos. Ou seja, eu tenho ações afirmativas quando eu percebo que os grupos estão em desigualdade. Então, o meu objetivo é ter ações afirmativas para que esse grupo chegue aqui. No momento em que ele chegou aqui, essas ações afirmativas perdem a sua função, né? Então, a gente não vai manter uma ação afirmativa para continuar com que isso suba. Por que a gente precisa hoje de cotas para universidades públicas? Por que a gente precisa de cotas para o concurso público? Porque basta você entrar numa faculdade pública, basta você entrar num órgão público que você vai ver a superioridade numérica de pessoas brancas, né? Você conta, infelizmente, muitas vezes nos dedos as pessoas pretas que você vai ver ali dentro daquela instituição pública, dentro da faculdade. É só você pegar as turmas formadas de Acadepol, peguem as turmas de delegado de polícia e contem aí nas fotos que a gente vê na internet quantas pessoas negras eu tenho. Então eu preciso ter ações afirmativas para que eu consiga equilibrar, para que eu consiga ter uma maior diversidade dentro dos meus órgãos públicos, com toda certeza. Principalmente quando a gente está trabalhando com direitos dos outros, né? Eu sou juiz, eu sou defensor, eu sou promotor, eu sou delegado, enfim, todas as outras funções, eu preciso que haja uma diversidade dentro das instituições para que a minha resposta também seja diversa para uma população que é diversa, né? Todos nós acabamos pensando um pouco enviesados com a nossa raça, com o nosso gênero, com a nossa orientação sexual. Então a gente precisa de diversidade. A partir do momento em que a gente entre nas instituições públicas, nas faculdades, e a gente veja que está tudo muito equilibrado, as cotas não serão mais necessárias, né? Tomara que a gente chegue nesse ponto, tá? Então eu não posso perpetuar uma vez que os objetivos dessa ação afirmativa foram alcançados. Intolerância é o ato ou conjunto de atos ou manifestações que denotam desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, características, convicções, opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias. Pode manifestar-se como a marginalização e a exclusão de grupos em condições de vulnerabilidade da participação em qualquer esfera da vida pública ou privada ou como violência contra esses grupos, tá? Então são conceitos bem doutrinários, mas que é importante que vocês tenham uma noção, porque pode ser cobrado principalmente numa prova discursiva, e eu posso ter uma inter-relação entre a lei de racismo e esses outros assuntos que são da disciplina de direitos humanos, tá? Mas eu quis trazer aqui para vocês para que não passe batido e para que vocês leiam com atenção e com outros olhos essa parte desses tratados também, tá? Pronto, então voltando aqui, a gente trouxe os principais aspectos da lei de racismo, dá mais uma passada de olho, tá bom? Não se esqueça aí de fazer a diferenciação de quais condutas relacionadas especialmente à discriminação religiosa não estão abrangidas, né? Vejam esses tratados de direitos humanos que se relacionam à raça, vejam os julgados mais importantes, né? Quando a gente fala sobre discriminação religiosa, eu tenho julgados importantes que falam sobre proselitismo religioso, que falam sobre o hate speech, então tudo isso é importante. Esteja atento aos dispositivos legais, à parte doutrinária e também jurisprudencial, tá? Para que você esteja preparado não somente para a prova objetiva, mas para a prova discursiva também. Eu espero que essa aula tenha sido muito útil para você e na próxima e última aula aí dessas aulas para tentar ajudar vocês, eu vou trazer atualizações legislativas das leis aí que estão previstas no edital. As bancas normalmente gostam, nem sempre você tem tempo de ver todas as atualizações, então eu vi as atualizações para você e vou trazer aquelas que são mais importantes, tá bom? Muito obrigada aí pela sua companhia, né? Embora eu não saiba, nós estivemos juntos aí ao longo dessa hora e a gente se encontra na próxima aula.